Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, dessa vez fazendo uma parada em Palotina, no estado do Paraná, para acompanhar o desenvolvimento das lavouras da segunda safra de milho. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Edmilson Zabotti, ele que é vice-presidente do Sindicato Rural de Palotina, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Edmilson, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, Guilherme. Bom dia aos acompanhantes do Notícias Agrícolas. Mais uma vez aqui, podendo falar com o nosso Brasil, passando um pouco da nossa realidade com relação ao momento da cultura do milho safrinha 2021. Fico à sua disposição, Guilherme. Edmilson, antes da gente entrar nas questões de momento, ali, esse pré-colheita, conta pra gente um pouquinho como é que foi o desenvolvimento dessas áreas de safrinha por aí. A gente acompanhou, né, dificuldades em muitas regiões, por aí também foi difícil esse desenvolvimento? Sem dúvida nenhuma, Guilherme. Nós começamos esse ano com um plantio tardio, né, fora da janela ideal para plantio de safrinha de milho. Aí enfrentamos mais um período de seca também nesse desenvolvimento dessa cultura, que complicou e que atrapalhou toda a possível caixa de produção que nós teríamos numa condição normal. E sofremos, nessa cultura, esse ano nós sofremos desde o seu início e agora preocupados mais ainda com a chegada do frio, que é normal para esse período, não, mas nessa intensidade que a gente está prevendo. Mas muito complicado, tivemos já grandes perdas de produção por falta de chuva e agora vamos aguardar para ver o que vai acontecer com o resto desse período de manejo até a colheita. E aí, Edmilson, nesse momento a gente consegue indicar algum percentual dessas perdas já consolidadas? Olha, Guilherme, com relação à seca, nós estávamos aí perdendo praticamente 150 sacas por alqueire numa condição normal. As previsões seriam mais ou menos assim, seriam melhores para aqueles milhos plantados, lógico, mais no cedo e aqueles que conseguiram plantar em áreas de pivô. O restante, nós tivemos perdas absurdas, que nós, hoje, a nossa previsão diante do quadro, tirando a geada que está previsto, nós estamos trabalhando aí com uma produção média aí de 150 alqueires, 150 sacas por alqueires, na condição que vinha conduzindo a safra. Agora, como vai ficar daqui para frente é um outro problema, porque nós estamos muito atrasados com relação à cultura, temos poucas áreas assim que têm perdas baixas em relação à geada, mas a grande maioria nós estamos ainda na formação do grão, no enchimento do grão, e ainda dizendo assim, bom de comer ainda. Edmilson, você destacando nessa questão do frio, muitas dessas lavouras ainda suscetíveis e o frio aumentando por aí nesse momento, né? Sem dúvida nenhuma, Guilherme. Hoje amanheceu com chuva, aliás, desde ontem à tarde, né, no domingo, começou a chover novamente. Hoje amanheceu chovendo e a temperatura já está em 8 graus agora, aqui em Palotina. Mas as expectativas são de frio intenso e não pouco, pelo que se mostra, né? E aí as perdas são absurdas, né? A gente não pode nem comentar nada agora, porque vai ser muito, muito decepcionante se caso acontecer o que está previsto. Infelizmente, sabemos que nós estamos fora do período, estamos dentro de uma condição de frio, mas não nessa condição prevista que está sendo apresentado no momento. Mas são muitas perdas absurdas, está todo mundo preocupado, mesmo porque, além das questões de custo de produção e as perdas, o prejuízo financeiro, nós temos a grande preocupação nossa aqui no oeste do Paraná, com relação ao grão, que é a base da alimentação das nossas cadeias de produção de proteínas animais. Então, Guilherme, em todos os sentidos, está nos preocupando e preocupando muito. E aí, Edmilson, essa questão de chuvas que o senhor comentou tem atrapalhado também o início dessa colheita naquelas áreas que foram plantadas mais cedo, né?
Bom, nós tivemos uma pequena interrupção, a gente vai esperar que essa ligação com o Edmilson Zabotti volte, ele que é vice-presidente do Sindicato Rural de Palotina, lá no estado do Paraná, e estava conversando aqui com a gente para explicar um pouquinho como é que foi o desenvolvimento das lavouras da segunda safra de milho até esse momento lá na região, um desenvolvimento bastante complicado, bastante prejudicado. A gente já retomou a conexão com o Edmilson ainda tem ali algumas falhas de conexão, a gente vai seguir esperando essa conexão. Agora sim o Edmilson está aqui com a gente. Edmilson, essa chuva dos últimos dias atrapalhou inclusive o começo de colheita de algumas áreas, né? Guilherme, nós tínhamos aí, como eu te falei no início, a gente tem uma área praticamente pronta para a colheita, de entre 15% e 20% do nosso total de área cultivada no município. Então, a gente já tinha algumas colheitas na semana passada, quando a gente tinha clima bom, e aí parou agora nesse final de semana, em função do reinício de chuvas, né? E hoje também amanheceu chovendo, já atrapalhou também novamente. Então, era uma expectativa interessante, porque era um pouco de áreas que a gente iria colher, e assim que seriam, inclusive, os melhores milhos a serem colhidos, em termos de produção, né? E que agora vamos aguardar, torcer para que esse clima permita colher essas áreas que já estão prontas e que torcendo também para que esse frio não seja tão intenso e que não cause tantos problemas como a gente está prevendo, infelizmente. Olhando para as questões de mercado, Edmilson, como é que ficam aqueles contratos já fechados antecipados? O produtor deve ter condições de pelo menos cumprir com isso que já foi acordado? Olha, a nossa expectativa, Guilherme, era que o pouco que a gente iria colher em função das perdas por falta de chuva, né? A gente conseguiria cobrir esse custo inicial em relação ao custo de plantio, de cultivo, né? E o restante comercializar com esses preços que aí se mantinham, né? Para poder ter algum tipo de ganho. Mas, infelizmente, a coisa veio se agravando. Hoje, a gente se preocupa com relação aos contratos que foram feitos. Vai ser mais um abacaxi para que o produtor rural tenha que descascar daqui para frente, porque muita gente fez contrato, sim, por causa dos bons preços e também garantindo o seu custo de produção. Aquilo que a gente já tinha visto de perdas, a gente já tinha calculado e feito contratos menores, até em função da não caixa de produção prevista lá no início. Então, o contrato vai ser mais um drama, diferente do que foi na soja, né? E na soja, muitos comentaram que nós, particularmente, não somos a favor, contrato se cumpre, né? Por causa do preço. Mas agora inverteu. No milho, o problema do contrato não se trabalha mais em cima do preço, e sim em cima do grão a ser colhido e cumprir com aquele compromisso que nós fizemos junto às empresas que compram. Preocupante mais esse problema. A gente já vem aí com uma série de problemas dentro do agronegócio, como puderam acompanhar esses dias, Código Florestal querendo ser derrubado, agora a questão do marco temporal da terra, quer dizer, o produtor dorme e acorda todo dia com um problema na porta dele para defender. E agora mais essa do milho, que infelizmente vai ter que haver aí uma grande compreensão de todos, uma boa discussão entre todos, para que ninguém saia perdendo nesse processo agora. Um outro ponto que o senhor destacou, Edmilson, é a questão, né, do outro lado dessa cadeia, o consumidor desse milho, as cadeias de proteína, uma situação que já tem pouco milho disponível no mercado, pode ficar ainda mais apertada daqui para frente com essas perdas, né? Não tenha dúvida. Nós como a gente que no oeste do Paraná, aqui nós somos uma das regiões mais produtoras de proteína animal, frango, no suíno e no leite, e o milho é a base dessa alimentação. A gente já vinha se preocupando, as integradoras já estavam preocupadas com relação a todo o potencial que nós temos de produção de proteínas, e agora, com essa situação do milho, se agrava mais ainda, não tenha dúvida. Tenho certeza que as integradoras estão extremamente preocupadas e já avaliando qual seria a saída para que a gente pudesse manter essa produção, mesmo porque
todos nós produtores ligados à cadeia de frango, peixe, leite e suíno, temos as estruturas, aumento de produção, aumento de aviários, piscicultura, suinocultura. Temos aí o grande frigorífico da Frimeza sendo instalado na região de Assis Chateaubriand, aqui no oeste do Paraná, que tem como objetivo o abate, a base da alimentação dessa cadeia, o milho. Então, tudo isso agora começa a nos preocupar, e mais do que já estávamos antes. Tomara que Deus ponha a mão sobre isso tudo e consiga amenizar essas previsões, e que a gente, mais uma vez, esteja errado com relação às previsões. Edmilson, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender esse cenário preocupante para a segunda safra de milho na região. Se o senhor quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Guilherme, o que eu posso pedir a todos é que tenham de consciência possível, né? E que tenham certeza que nós vamos perder essa batalha, mas a guerra nós não vamos perder, nós temos que continuar. O produtor rural, ele tem esse problema, amanhã ele volta a fazer a nova cultura, volta a produzir, basta que os governos possam permitir e possam dar as condições que a gente faz. Afinal de contas, nós somos os que produzimos o alimento para o Brasil e para o mundo, e um alimento barato. Então, que todos tenham a consciência e tenham a responsabilidade de poder, nesse momento difícil, entender o lado do outro. Então, agradeço aí o Notícias Agrícolas para poder levar essas informações. E que Deus nos proteja nesses momentos difíceis. Edmilson, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes, a gente acompanhar como é que vão ser esses resultados de colheita por aí. Muito obrigado. Um grande abraço. Esse o Edmilson Zabotti, ele que é vice-presidente do Sindicato Rural de Palotina, no estado do Paraná, conversou com a gente para mostrar um pouquinho como é que estão as lavouras da segunda safra de milho nesse ano bastante complicado para o desenvolvimento das plantas. O Edmilson destacando o plantio atrasado e a falta de chuvas durante todo o ciclo, o que prejudicou bastante o desenvolvimento. As perdas esperadas já eram grandes em função da falta de chuvas e agora o que preocupa os produtores é o frio e a possibilidade de geadas. O Edmilson destacando que hoje faz lá em Palotina cerca de 8 graus nesse momento, perspectivas de mais frio aí pela frente e o produtor bastante preocupado com o aparecimento de geadas que podem limitar ainda mais essa produtividade que já foi tão afetada pela falta de chuvas. Enquanto isso, os primeiros trabalhos de colheita começam a acontecer lá na região. Semana passada houve colheita. Nesse momento, atividades paralisadas devido à chuva que chegou lá na região nesse final de semana. Então, o produtor esperando que essa chuva passe para avançar os trabalhos de colheita e, ao mesmo tempo, torcendo para não haver problemas de geadas que pode prejudicar ainda mais a produtividade. Diante de todo esse cenário, preocupação também por conta dos contratos, o Edmilson apontando que já era esperado que sobrasse muito pouco milho para ser negociado com os preços atuais, a maioria dessa colheita sendo destinada para cumprir os contratos já firmados. Mas nesse momento, até mesmo esses contratos firmados correm risco. O Edmilson destacando que vai precisar haver renegociação, vai precisar haver algum tipo de trabalho nesse sentido lá na região, que vai colher, de repente, até menos do que já foi contratado. E aí surge a dificuldade também para o outro lado da cadeia, os produtores de proteínas animais, de frango, de suínos, de leite, ovos, que são bastante fortes lá na região oeste do Paraná, sofrendo também com essa falta de abastecimento de milho, que é a base da alimentação para essas cadeias. Então, o Edmilson também apontando que as integradoras dessas produções animais vão precisar buscar alternativas para tentar se manter, mantendo a produção, mesmo com essa baixa na oferta de milho que a gente está vendo aí com esses problemas na segunda safra. Bom, eu fico por aqui, mas você que está acompanhando a gente pelo YouTube, aproveite para se inscrever no nosso canal, deixar o like no vídeo e também clicar no sininho que está aparecendo aqui embaixo para ativar as notificações e ficar por dentro de todas as novidades do Notícias Agrícolas. Por lá você também pode mandar a sua pergunta, a sua interação, o seu comentário, como fez o Antônio Silva, sempre ligado aqui com a gente, mandando o seu bom dia, também comentando que a chuva é sempre bem-vinda, também o José Marcelo falando aqui que as chuvas não atrapalham, só atrasam os trabalhos, é justamente o que tem acontecido com as atividades de colheita lá em Palotina, no Paraná, nesse momento.
Você também siga a gente no nosso canal da Twitch, por lá você acompanha ao vivo toda a programação do Notícias Agrícolas. E siga a gente nas outras redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.